Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, versos de número 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abri-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Feche teus olhos. Paizinho querido, dá-nos a revelação, dá-nos a sabedoria, dá-nos a graça. Deus, eu quero te rogar, ó Deus, uma bênção para cada coração aqui presente nesta noite de quinta-feira. Deste culto tão abençoado, nessa noite fria de quinta-feira, meu Pai, mais um momento especial com as 3 batidas na porta da graça. Nos traga sabedoria, ó Deus, porque humildemente nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha me abençoar com a palavra e esta palavra vá de encontro à necessidade de todos que têm fé e acreditam no Teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, eu quero, os meus irmãos lá na galeria, aqui, procurar compartilhar e falar com vocês, conversar com vocês sobre um tema bem atual, bem verdadeiro, e talvez bem presente na sua vida neste momento. Principalmente diante de toda essa situação que a nossa nação vem passando, nós estamos atravessando e enfrentamos isto com seriedade, mas devemos enfrentar a tempestade com serenidade, com tranquilidade na alma, no coração, e procurar confiar no sobrenatural de Deus. No sobrenatural de Deus. O sobrenatural, ele ocorre, ele se manifesta quando tudo diz e tudo fala que não há mais solução, que não tem mais jeito. Quando o homem ele prega a derrota e anuncia o pessimismo e diz, não podemos fazer mais nada. Pois bem, quando o homem pensa que nada mais pode fazer, mas quando este mesmo homem, ele tem o privilégio, tem a bem-aventurança de se encontrar com Deus, de se encontrar com a palavra viva, de se encontrar com a graça e a promessa de Deus, aí o impossível, ele torna-se possível, porque a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. E se nós crermos, como diz a Escritura, nós veremos a glória de Deus. Vamos contemplar o melhor de Deus, receber o melhor de Deus para a nossa vida. Esse tema nesta noite, eu quero que você coloque não apenas na sua mente, porque o que eu peço a Deus quando eu prego, eu não quero pregar para a sua mente apenas, para o seu intelecto apenas, mas quando eu procuro pregar a palavra, eu digo, Espírito Santo de Deus, grava esta palavra no coração de cada pessoa, lá no íntimo da pessoa, lá na alma da pessoa, lá no interior da pessoa. E esse tema aqui é, quando me falta o dinheiro. Não é bem atual, Wilton? Quando te falta o dinheiro? Quando me falta o dinheiro? A falta do dinheiro incomoda ou não incomoda? Traz desconforto ou não traz desconforto? Quando te falta o dinheiro, a ansiedade
ela aumenta. A preocupação, ela aumenta. E eu pontuei algumas consequências quando falta o dinheiro. Exemplo, a falta de dinheiro, ela é uma das responsáveis, doutor Ari, de uma crise conjugal. Quando falta o dinheiro na vida do casal, na vida da família. Quando falta o dinheiro dentro de casa, mesmo que o homem ou a mulher conheçam a Deus, caminhem ao lado de Deus, vivam com Deus, tenham ou não tendo experiência com Deus, mas gera, doutor Valmir, um tremendo e grande desconforto na vida conjugal, a falta de dinheiro. Porque começa a haver cobrança. Os filhos cobram. A Copel cobra no final do mês. A dívida do telefone cobra no final do mês. Quem paga aluguel cobra no final do mês. Quem tem parcelas fixa, as pessoas cobram. E a falta de dinheiro tem gerado muita crise conjugal. Um outro ponto, a falta de dinheiro faz com que o homem, muitas vezes, quando falo homem, homem e mulher, a falta de dinheiro muitas vezes faz com que o homem fique sobrecarregado de trabalho. Ele, às vezes, ele tem uma função e não dá. Ele busca uma segunda função, acumula a função, vai acumulando tarefa. 3, 4 empregos. E muitas vezes ganhando pouco para poder solucionar toda a sua problemática na área financeira. E isto acaba... Vocês não vão acreditar. Uma pena que ela não está aqui nessa noite. Ela frequenta o culto de 11h30, ao meio-dia, o culto almoçando com Jesus. E eu faço esse culto todo domingo. Que é a doutora Zaque, cardiologista da minha esposa. E eu peguei carona com a minha esposa e fui lá conversei com ela em relação à minha saúde. E ela é cardiologista, mas é psiquiatra. E conversa vem, conversa vai. Fomos conversando. E, num certo momento, ela apontou para mim. Mandou fazer vários exames, eu fiz tudo. Vários exames eu fiz. Aí que ela colocou para mim. Pastor, fisicamente você não tem nada. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Fisicamente você não tem nada. Mas o teu problema é esgotamento físico e mental. Ou seja, excesso. Excesso. E aí ela conversando como médica, profissional da área, uma coisa que o pastor precisa fazer, se reorganizar. Em que área? No sono. Dormir bem. Quando a gente não dorme bem, quando a gente não descansa bem. E aí, conversando, a gente entende porque a Bíblia diz assim, que o nosso corpo, Áureo, nosso corpo não é de ferro. Ué, nosso corpo não é de aço. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E que nós temos que cuidar desse corpo. E aqui, quando eu estou colocando aqui para vocês que esta carga absurda, descontrolada, tem gerado em muitas pessoas doenças físicas e emocionais, gerada por falta de dinheiro, porque o dinheiro gera uma preocupação excessiva. É o que está acontecendo. Talvez em cada 5 famílias, 3, 4 famílias estão enfrentando essa situação. Mas nessa noite Deus é tão bom,
Deus é maravilhoso. Porque hoje, desde cedo, eu comecei a conversar com Deus na rua, dentro do carro, onde eu fui fazendo uma reunião. Eu estava preocupado com esse culto dessa noite e pedi para Deus, Deus, o que eu posso falar? O que o Senhor quer que eu fale para as pessoas que vão lá na ceia do fortalecimento? E no apagar das luzes da tarde de hoje, Deus me inspirou para falar sobre o capítulo 17, versículo 27, que o pastor Hélio leu conosco. Então eu estou aqui falando, eu não escrevi nada. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu esta palavra e eu apenas estou sendo aqui um instrumento para abençoar a sua vida pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Para fortalecer a sua vida, para ajudar a sua vida, para ajudar o meu próprio coração. E aí, que mais? Muitos pais, olha aqui, ó. Muitos pais se acham angustiados, perderam a sua estrutura emocional e talvez até mesmo espiritual, porque não têm mais condições financeiras para dar o melhor para os seus filhos. Para os seus filhos. Isso aqui eu estou falando com muita tranquilidade para vocês. Pais que tiveram, talvez esse ano, de 2016, ou ano passado de 2015, que tiveram que tirar os seus filhos de escolas particulares para colocar em escolas públicas, porque não conseguiram pagar a escola, comprar uniforme para os seus filhos, comprar cadernos para os seus filhos, comprar uma peça de roupa nova para os seus filhos. Pastora Tânia Lansone orou e abençoou a sua vida, as mães aqui que estão neste culto, nessa oportunidade. Mas se você não sabe, fique sabendo. A venda do Dia das Mães desse ano de 2016, em relação ao do 2015, caiu 10%. Porque falta dinheiro, faltou dinheiro. E é interessante que nesta noite, eu estou aqui neste lugar falando com você, talvez num momento mais difícil do nosso Brasil, momento mais complicado da nossa nação, que está faltando dinheiro para tudo. Se não tem te faltado dinheiro, se você tem sobrevivido financeiramente, se você tem tido esse privilégio, essa graça vinda de Deus, que nada tem te faltado, eu vou te dar um conselho. Faça 60 orações do Pai Nosso toda noite. Faça 60 orações do Pai Nosso toda noite. Porque você é para lá de abençoado. Mas tem muita gente, meu querido, com a vida complicada. Com a vida complicada. E a palavra de Deus, então, olha aqui, ó. Muitos pais estão angustiados, desesperados, aflitos, porque não têm conseguido dinheiro para levar para dentro do seu lar. Mas nesta noite, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quantos empreendedores nós temos nesse culto aqui? Quem é empreendedor, empresário, coisa parecida? Erga a mão. Bem alto a mão, vamos ver. Muita gente. Aí eu te pergunto, vocês que são empreendedores, têm responsabilidade, vocês pagam ou não pagam impostos? E pagam impostos. E alto, e grande. Se você não pagar o imposto, a Receita te pega, nos pega. Quem é que paga imposto de renda aqui? Sabia. A grande maioria. Deixe de recolher o imposto de renda, que o leão vai te pegar. Não é assim? O leão vem. E segundo a pesquisa que a gente sabe aí, doutor Ari, o maior leão do planeta Terra está aqui no Brasil. É o leão brasileiro. É o nosso leão brasileiro. E ele vem em cima da gente.
Agora, esse negócio de imposto não é de hoje, irmãos. Isso não é de hoje. E eu quero que quando você chegar na tua casa, leia tranquilamente o capítulo 17 e principalmente ali do versículo de número 24 até o 27, que o pastor Hélio Quirino leu, principalmente o 27. Olha aqui, ó. Jesus, Pedro, estavam chegando num determinado lugar, numa casa. Vamos falar assim, pastor Valdir, pastor Ângelo, num culto doméstico, num culto familiar. Jesus estava entrando lá. Jesus estava lá dentro. Pedro estava para o lado de fora. Quando Pedro estava chegando naquela casa, naquele lugar, os cobradores de impostos, pastor Antônio Lopes, chegaram para ele, para cobrar imposto de Pedro. E cobrar imposto, Adriano, do próprio Jesus. Era uma cultura judaica. Eles pagaram impostos. Tanto é que está escrito, ó, você está devendo o imposto. O teu mestre também está devendo. Irmãos, Fauzi, se a coisa estava feia para Pedro, estavam cobrando imposto de Pedro, e cobrando imposto do Senhor de Pedro, que é o nosso Senhor, que é o nosso mestre. O que Pedro faz? Olha aqui, ó. Ele ouviu, deu a explicação dele lá, deu a explicação para os cobradores de impostos e entrou na casa. Entrou na casa. Aí Jesus, tranquilamente Jesus vai, com muito amor, com muito carinho, fala para Pedro. E aí, Pedro, o que os cidadãos estavam te falaram lá fora? Estavam te cobrando o imposto? Pedro levou um susto, pastor Tânia. Ué, mas Jesus, o mestre não viu que os cobradores estavam me cobrando, me colocando na parede, exigindo de mim dinheiro. Mas quando Pedro chegou lá dentro, Adriano e Andréia, Jesus estava sabendo que eles tinham sido cobrados. O que eu quero te dizer nesta noite? Se você tiver um compromisso com teu coração, com o coração do Pai, tem um hino que fala: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Antes de você pedir qualquer coisa, qualquer que seja a tua necessidade nesta noite, o Espírito Santo de Deus sabe o que vai na tua alma, sabe o que você precisa. Pedro ficou perplexo, Pedro ficou atônito. Como que pode eu, para o lado de fora, me cobrar o imposto? Chego aqui dentro, a primeira coisa que Jesus me fala, os homens te cobraram imposto, não é, Pedro? Como que o senhor sabe? Eu não sei o que você está precisando, mas eu tenho certeza que o meu Deus, em sua glória, em sua riqueza e na sua misericórdia, Ele sabe a tua necessidade nesse exato momento. Quem pode dizer amém, diga amém, Jesus. Gere fé no teu coração, gere fé no teu coração nessa noite. Creia, creia. E aqui, pastor Ângelo, aqui acontece algo simplesmente louco, coisa maluca, diante dos homens, para as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm vida com Deus. Se Jesus chegasse para mim hoje, certamente eu iria discutir com ele, questionar com ele, você iria questionar com ele, porque na conversa pela frente, quando Jesus falou: ó Pedro, eles cobraram o imposto de você e cobraram de mim também, mas faz o seguinte, Pedro, você sair daqui, vai lá no mar,
E o primeiro peixe que você fisgar, eu preciso ter atitude na minha vida. Eu não posso sentar aqui e dizer: Deus, me manda dinheiro do céu, me manda pão do céu, me manda roupa do céu, me manda tudo do céu. Não é assim que funciona. Ele me dá a dica, ele me orienta, ele me ensina. E ele disse para Pedro: Pedro, saia daqui, vá lá no mar. É como se ele está aqui falando para nós nessa noite. Vamos descer até o mar. Vamos pegar a linha, vamos pegar a vara de pescar e vamos lançar no mar. E ele disse para Pedro: Pedro, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe. Abra a boca do peixe. Porque lá na boca do peixe você vai encontrar a moeda. E você volta lá e paga os impostos em teu nome e em meu nome. Isto é fé sobrenatural, ação sobrenatural. Aquilo que é loucura para o homem, aquilo que é vergonha para o homem, aquilo que é inexistente para o homem, aquilo que é impossível para o homem, torna-se tudo possível para o nosso Deus. Jesus, o nosso pastor, e nada nos faltará. Jesus o mesmo ontem, é hoje, é para sempre. E talvez nesta noite, tudo isto que eu estou falando para o teu coração nesta oportunidade, talvez você esteja se sentindo na mesma situação precária e terrível que Elias estava se sentindo. Quinta-feira passada eu preguei aqui que nós temos que tomar cuidado, porque depois da gente receber a bênção, a graça, a vitória, a nossa reação muitas vezes é ficarmos tranquilos. A gente se descuida. Não, eu já fui abençoado. Aí eu acabo relaxando com a minha fé, com o meu relacionamento, com a minha intimidade, com a leitura da palavra de Deus. E aí que vem o perigo. E aqui, nesse texto, desse banner aqui, olha, Elias, diz a Bíblia, tinha vencido 450 profetas de Baal em nome de Deus, tinha derrubado toda aquela estrutura de imagem lá em Israel, e de repente, depois que ele venceu, que ele foi abençoado, foi vitorioso, ele entrou numa crise, ele entrou numa dificuldade, entrou numa tremenda angústia, e ficou estressado, e ficou desconfiado com ele mesmo, a ponto de pedir a morte. E esse negócio de faltar dinheiro, há uns 2 anos atrás, eu atendi aqui na igreja, nessa igreja, um casal. Sabe o que a jovem senhora falou? O meu marido está com a vida enrolada financeiramente, e ele me pegou, estava junto com ele dentro do carro, com o nosso filho, ele quis jogar o carro em cima de um poste. Em cima de um poste. Vamos morrer todos. Isto não é solução, isso é loucura. Existe uma saída. Existe um escape. Jesus está dizendo lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vocês que estão preocupados, vocês que estão ansiosos, vocês que estão nervosos, vocês que estão estressados, vocês que estão abatidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vou arrancar o jugo, o fardo pesado do ombro de vocês e vou abençoar, vou caminhar ao lado de vocês, como Deus fez aqui com o profeta Elias, em pleno deserto, enquanto ele pedia a morte. Diz a Bíblia que ele chegou debaixo de uma pequena árvore, se deitou ali, ficou ali, de tão esmorecido que ele estava. Aí o que Deus faz? Deus manda o anjo tocar no corpo dele, tocar nele, e ele acordou. Quando ele acordou, ele viu um pão, como este pão aqui, ó, sobre as brasas, em pleno deserto. É loucura para mim, é loucura para você. Só que nós somos diferentes. Nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus.
sobrenatural de Deus, aquilo que o nosso governo não pode fazer, que o governador não pode fazer, que o prefeito não pode fazer, que as pessoas públicas não podem fazer, que as empresas não podem fazer, mas eu quero te dizer com toda a minha fé, Deus faz, porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Deus vive, Deus está presente, Deus reina, e Ele pegou, mandou um pão sobre as brasas, um pão fresquinho para o profeta Elias comer, e diz a Bíblia que ao lado do pão tinha uma botija de água. E o que Deus falou? Olha, Elias, coma deste pão e beba desta água, porque você vai caminhar, e você não ficará caído pelo caminho. Deus quer te abençoar nesta noite, através desta palavra. Não entre em desespero quando te falta o dinheiro, mas se coloque na presença de Jesus. Tome atitude. Oração quer dizer oração e ação ao mesmo tempo. Você tem que ter ação. Vamos fazer, a Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte, você faz a tua parte, cada um fazendo a nossa parte, tudo vai melhorar em nome do Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar o destino dele, com a força deste pão e com a força desta água. A misericórdia de Deus está aqui nesta noite. A graça de Deus está aqui nesta noite. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando você entrega com todo o teu coração a Deus, Deus, Ele te responde de uma maneira do sobrenatural. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no